Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória está em esquecer ofensas. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou ao entendimento sobre o cuidado que temos que ter com as nossas emoções, pois ela pode ser manipulada por uma palavra, por uma atitude, por uma ação de determinada pessoa, como também pode estar vinculada a uma raiz de falta de perdão, de amargura ou orgulho. Se prestarmos a atenção devida, isso pode estar nos aprisionando. Quando percebemos que estamos presos emocionalmente em algo, quando aquilo nos move, porque a raiz da palavra vem do francês emotion ou latim motio, que significa mover, ação de se movimentar, se deslocar. Deus nos criou com emoções para que elas nos impulsionem a buscá-lo. Nele encontramos nossa realização e descanso para a nossa alma. Viver no mundo de Deus sem desfrutar da comunhão com Ele é um tormento. E pensando sobre essa movimentação que criamos, podemos aceitar tanto as coisas que nos levarão para as conquistas, como aquelas que nos levarão para ficarmos presos interiormente. Pois muitas pessoas sofrem por não compreenderem que a maior prisão que pode existir não é a externa, a que prende o nosso corpo físico, mas a emocional e a espiritual, que prende e paralisa-nos por dentro. Observe o que aconteceu com um profeta, que sempre foi usado grandemente por Deus, e mesmo após ter feito algo grandioso na presença do Senhor, fugiu diante de uma ameaça. Como assim vemos descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele conhecia o Senhor, sabia sua intimidade com ele, sabia tudo o que poderia fazer, mas as emoções, uma vez confrontadas, podem condicionar a pessoa a ter atitudes impulsivas, assim como Elias teve. Mas isso não o descaracterizou ou fez com que perdesse sua intimidade, mas precisava ser curado para prosseguir. E assim o Senhor o fez, pois tudo está em movimento, não podemos parar. Também existe um fato importante estabelecido na nação brasileira, onde, até mesmo antes deste fato, já acontecia, mas isso evidenciou a propagação dessa atitude, pois uma nação que aceitou ou quis potencializar o que já pensava ficou à mercê dessa prisão. E esse fato aconteceu quando Gerson, já aposentado, um dos melhores jogadores de futebol da seleção brasileira, foi convidado em 1976 para ser o garoto propaganda da campanha dos cigarros Vila Rica. O comercial começava destacando Gerson como cérebro do time campeão do mundo de 70, cujo o plano de fundo era a imagem de seu gol na final da competição. Em seguida, o repórter o perguntava: Você, que sempre fumou, por que Vila Rica? Ao fim da explicação dada, Gerson arremata sua fala com a seguinte sentença: Por que pagar mais caro se o Vila te dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de ver vantagem em tudo, certo?
Leve vantagem, você também. Leve Vila Rica. Ninguém poderia imaginar que aquilo se transformaria, retirado do contexto, o gosto de levar vantagem em tudo. Passou a ser utilizada desde então como uma regra mãe ou uma regra master daqueles que querem levar vantagem sobre os demais, de forma antiética, como que passando os demais para trás. Pior que isso, essa frase passou a ser chamada de Lei de Gerson, que ainda nos dias atuais é usada de uma forma pejorativa. Comercialmente falando, a propaganda foi um grande sucesso e fez o cigarro Vila Rica um campeão de vendas. Já a frase ficou para sempre associada ao famoso jeitinho brasileiro, algo com forte denotação negativa, que acabou se impregnando ao nome de Gerson, que nem sequer foi o autor da frase, e sim um mero intérprete. Mas pode perceber que muitas vezes acreditamos em mentiras que foram lançadas em nossas vidas, gerando uma prisão emocional, pois vemos muitos agindo dessa maneira, sempre querendo levar vantagem sobre os outros e até mesmo agindo de forma onde o outro não signifique nada. Percebeu bem que se não houver um novo nascimento, ou seja, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo, crendo na ressurreição de Jesus, não haverá mudança ou não haverá a mudança que queremos. Mas não é só aceitar essa mudança, mas sim mudar, porque argumento nenhum é maior que uma atitude. Lembre-se bem de um ditado que diz: contra provas não há argumentos. E ao evidenciarmos isso, temos que reconhecer os principais mandamentos ou ordens específicas dadas por Jesus, descrita no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 27. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se começarmos a ver o nosso próximo como a nós mesmos, começaremos a mudar nossas atitudes, olhar com os olhos do Senhor e ser curado de todos os eventos, palavras, traumas e situações que forjaram nossas emoções. Em Jesus Cristo somos livres, curados e libertos para ajudar a quem necessita e a quem quer ajuda. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia permitir entregarmos nossas primícias, estas primeiras horas a ti, para que se cumpra e se estabeleça a sua vontade. O que nesta hora, Senhor, nós te clamamos e te pedimos é que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. O Senhor esquadrinhe, Pai, agora as nossas emoções. O Senhor nos faça enxergar como devemos proceder e como devemos assimilar cada palavra, cada ação, cada atitude, cada comportamento, Senhor, que vem contra nós. Não para nós sermos ou agirmos ou querermos ser melhores, não. Simplesmente para glorificarmos o seu nome e sabermos como nos comportar, aquilo que devemos falar e aquilo que nós devemos processar no nosso interior para nós não sermos afetados, mas por nada disso. Então, em nome de Jesus, que a sua verdade seja revelada cada vez mais e que nós comecemos a olhar que em todos os lugares que nós estivermos, em todas as ações que nós tivermos participantes, que muitas vezes o descontrole emocional pode ser algo que está ali movendo aquela situação, mas que aquilo não pertence a nós. Então, que nada nos influencie, que somente a sua presença seja, Pai, aquilo que vai nos movimentar a cada dia mais fazer e cumprir o seu querer. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por esse dia. Assim consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.